Por trás de filmes exibidos no mundo virtual, existem sites que trazem conteúdos pornográficos e abusivos. A maior plataforma de vídeos do mundo, YouTube, não estaria conseguindo impedir que produções feitas visando o público infantil, mas com conteúdos altamente impróprios, sejam exibidas. O fenômeno, já observado em muitos países, foi batizado pelos internautas de Elsagate. O nome é uma alusão à personagem da animação dos estúdios Disney Frozen com o escândalo político do Watergate. Infelizmente, ainda não há nenhuma legislação específica para esse tipo de abuso. Acontece assim. A primeira busca é feita para um desenho comum. Mas esse especialista em mídias sociais diz que o problema é o que vem depois, entre os vídeos que aparecem na listagem. Como a criança está acessando um vídeo, a princípio orientado e coordenado pelos pais, há certo controle, até o momento em que o vídeo acaba. A partir do término do vídeo é que entra o grande perigo, porque entra um vídeo em sequência, e esse vídeo em sequência pode conter um conteúdo que prejudique a criança. Além de violar direitos autorais, usando personagens patenteados e queridos pela garotada, os criadores destes vídeos usam uma artimanha. Através de palavras-chave, chegam mais facilmente às telas. Sofia tem 10 anos e navega com desenvoltura na internet. Mas os pais acompanham tudo de perto. Eu bloqueei a internet no quarto dela, então com o tablet ela está sempre mais próxima a mim e aí ela só consegue assistir no nosso quarto. Quanto menor a criança, maior deve ser a supervisão dos pais. A regra é sempre conversar muito e observar se há mudança no comportamento. Quando o pai conhece bem seu filho, ele percebe algumas alterações, ainda que sutis, seja por desenho, seja na relação com os amigos, seja porque está ficando cada vez mais antissocial, né? Acho que proibir a internet também não é um caminho. Como era de se esperar, o juiz federal Sérgio Moro aceitou uma nova denúncia contra Lula. O ex-presidente se tornou réu agora numa ação que envolve o caso do sítio em Atibaia. O juiz federal Sérgio Moro aceitou mais uma denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decorrente da Operação Lava Jato. Desta vez, a acusação é sobre o caso do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Agora, o ex-presidente já é réu em 5 ações penais, 3 na Lava Jato, 1 nas Zelotes e outra na Operação Janus. Além disso, há 2 semanas, o petista foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex no Guarujá, em primeira instância. Lula nega que tenha participado de qualquer esquema criminoso. A denúncia do Ministério Público Federal afirma que a Odebrecht e a OAS pagaram reformas feitas no sítio de Atibaia, que é utilizado por Lula e pela família dele, com recursos desviados de contratos superfaturados da Petrobras. O MPF calcula que um percentual de 1 a 3% de propinas eram pagas em vários contratos assinados entre a Petrobras e as construtoras e seriam destinados a Lula e ao PT. O juiz Sérgio Moro determinou o prazo de 10 dias para que os réus apresentem respostas às acusações. O ex-presidente Lula é o principal nome do PT para concorrer às eleições presidenciais de 2018. Acompanhe outras notícias aqui da nossa região no Plantão da Redação. Olá! A seleção brasileira de basquete feminina foi embora de Pindamonhangaba, mas a seleção masculina chega na cidade na próxima segunda-feira, dia 7. Com um novo comando, o treinador César Guidetti. A equipe também irá se preparar para a disputa da Copa América, que acontece entre o dia 25 de agosto e 3 de setembro na Colômbia. São José dos Campos registrou o menor número de ocorrências de latrocínio e roubos em comparação com as principais cidades do estado de São Paulo, segundo um balanço da Secretaria de Segurança Pública do estado. E eu conversei com a Polícia Militar sobre esse resultado. A Polícia Militar, ela estabeleceu como prioridade o enfrentamento dos crimes violentos, como os roubos e os homicídios. Para isso, ela estabeleceu 3 frentes de trabalho. A primeira é do emprego de forças policiais de toda a região num ponto concentrado, através das operações Mãos de Ferro. Essas operações são desencadeadas após uma análise criminal, um estudo criminal que é feito da região, um perfil da vítima, perfil do autor, a forma de que o crime acontece,
para orientar os policiais para serem mais precisos durante essa operação. Essa operação tem trazido muito bons resultados. Já há 9 meses nós estamos com os indicadores de crimes violentos em queda e ela traz resultados rápidos, efeitos rápidos. Mas nós temos outras 2 frentes importantes de trabalho que dão sustentação a esses resultados e têm efeitos mais a médio e longo prazo. A vítima nunca é responsável pelo crime. O responsável pelo crime é o criminoso. Mas as pessoas podem adotar posturas que vão dificultar a atuação do criminoso. Isso a gente faz educando as pessoas para a prevenção. Se for ao comércio, anda atento à bolsa, traz a bolsa à frente do corpo, não anda com o celular no bolso de trás, né? Não fica distraído com o celular no ponto de ônibus, por exemplo. São medidas que as pessoas podem adotar e que vão ajudar a reduzir os crimes. Essas medidas que a população pode tomar, vocês já estão, então, orientando a população? Sim, nós temos um trabalho permanente de orientação, temos materiais para orientar as pessoas. E, através da organização da comunidade nos núcleos de vizinhança solidária e da participação dela nos conselhos comunitários de segurança, nós temos um contato muito mais próximo e frequente com as pessoas, o que nos permite fazer com que essas informações cheguem de fato à população. E quais são os pontos aqui em São José dos Campos que exigem mais atenção tanto da população quanto da polícia? A cidade, ela é um organismo vivo, né? Não há um único remédio para os problemas da cidade. Cada região tem uma característica diferente e demanda uma atenção diferente. Então, há locais em que um determinado tipo de problema é maior e há locais onde outro tipo de problema é maior. E as características da comunidade onde acontecem esses problemas também são diferentes. Então, nós procuramos personalizar a solução desses problemas. Por isso é importante a aproximação com a comunidade. Porque junto com a comunidade que mora naquele local, que trabalha no local, que conhece o histórico do local, é que nós identificamos os problemas, as causas do problema e atuamos todos juntos, a polícia, o governo municipal e a comunidade, participando junto para a solução dos seus problemas. Todas essas medidas que o senhor nos explicou, elas vão continuar sendo tomadas para que no próximo semestre São José tenha o mesmo resultado? Sim, como eu te disse, há 9 meses seguidos nós temos reduzido os indicadores de crimes violentos, homicídios e roubos principalmente. A estratégia se mostra eficiente, né? Estamos vencendo. Então nós vamos continuar com essa estratégia para trazer São José dos Campos a cidade mais segura do mundo, se Deus quiser. Muito obrigada, capitão. Segue o repórter setorial. A corrida para bater a meta fiscal do governo está cada vez mais acirrada. O governo já cortou gastos orçamentários, aumentou impostos, mas ainda assim, com a arrecadação menor do que se estimava, encontra dificuldades para alcançar a meta. Em reunião com empresários e autoridades britânicas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a meta fiscal ainda está mantida, mas assumiu que a equipe econômica acompanha a arrecadação do país e analisa as chances de uma possível mudança na meta. Estamos monitorando todos os fatores da economia, a evolução da arrecadação. Nós temos que fazer o que for melhor para a transparência e para o aumento ainda maior da confiança na economia brasileira, na situação e na solidez fiscal do Brasil, para o Brasil continuar a crescer. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, negou que exista divergência dentro do governo sobre a mudança da meta fiscal. Ele apoiou a posição do ministro Henrique Meirelles e afirmou que é a mesma do governo. Na reunião com líderes britânicos, Meirelles conversou com o ministro de Finanças, Philip Hammond. Ele garantiu que o Brasil conta com o apoio do governo britânico para fazer parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo dos países mais industrializados do mundo. O ministro britânico também explicou que, com o financiamento de exportações cedido pelo Reino Unido, o Brasil dobrou a capacidade disponível para o comércio. O ministro britânico acrescentou que apoia a abertura da economia brasileira e as medidas de reforma microeconômica, que visam reduzir a burocracia. Segundo ele, essas medidas vão aprimorar a abertura de negócios no país. Hammond também anunciou que o governo britânico está disposto a investir recursos em projetos ambientais e de redução da pobreza no Brasil. Acontece na capital paulista uma exposição de esculturas de elefantes. Chamar a atenção do público para a proteção da espécie é o objetivo principal.
São 85 esculturas, quase todas de filhotes em tamanho real. As pinturas foram feitas por artistas brasileiros. Os elefantes foram colocados nas ruas por uma causa importante, conscientizar as pessoas para a necessidade de proteger a espécie nativa da África e da Ásia. O idealizador do projeto é o holandês Mike Spitz. Ele se inspirou na elefanta mocha, que ficou conhecida no mundo todo porque perdeu uma pata numa mina terrestre quando tinha apenas 7 meses. Mocha foi a primeira elefanta a receber uma prótese num hospital da Tailândia. Os elefantes que estão nas ruas de São Paulo vão ajudar os animais de verdade. Depois de expostas, as esculturas vão ser leiloadas e o dinheiro arrecadado será encaminhado para projetos de proteção aos elefantes. Minha gente, as contas do governo federal enfrentam o pior primeiro semestre em 21 anos. E o rombo nos cofres públicos é de 56 bilhões de reais, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. O mercado financeiro avalia que o governo federal não cumprirá a meta fiscal de 2017. O primeiro semestre não foi nada bom para as contas do governo. Pelo terceiro ano seguido, o Tesouro Nacional fechou a primeira metade do ano com resultado primário no vermelho. Sem considerar o pagamento de juros da dívida pública, o rombo foi de 56 bilhões de reais, o pior resultado desde 1997. Quando os registros começaram a ser feitos, em 21 anos, o pior resultado tinha sido do ano passado, com quase 36 bilhões e meio de déficit. O governo explica que o rombo é resultado da queda na arrecadação. De janeiro a junho, as receitas recuaram 1,2%. Para este ano, o Congresso autorizou um rombo de 139 bilhões de reais, mas até isso já está difícil de ser mantido. Por isso, as ações do Planalto de tentar arrecadar mais com o aumento de impostos e o bloqueio de gastos, que já passa de 50 bilhões de reais neste ano. O mercado financeiro já começa a prever a chance real de o governo não cumprir a meta fiscal, o que pode manchar o nome do Brasil entre os credores internacionais. Agora você vai conhecer a história da pioneira no estudo da biologia do solo. A pesquisadora descobriu que a associação entre plantas e bactérias fixadoras de nitrogênio diminuiu ou eliminava o uso de fertilizantes na produção agrícola. Johanna Dobereiner foi pioneira no estudo da biologia do solo. Formada em Munique, veio para o Brasil em 1948. Foi pesquisadora do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola e descobriu que a associação entre plantas e bactérias fixadoras de nitrogênio diminuía ou eliminava o uso de fertilizantes na produção agrícola. Sua importante descoberta garantiu alimentos mais baratos e saudáveis para milhões de pessoas. O trabalho de Johanna Dobereiner foi reconhecido e em 1997 ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Química. Considero que o maior desafio da humanidade é vencer a fome. Profissionais da saúde e assistência social de Taubaté participam de capacitação sobre o desligamento da TV analógica. Fique com a gente, voltamos já.